né? Então é importante, quando vocês forem escrever uma narração, quando vocês forem contar essa história, quando vocês forem contar esse conflito cheio de personagens, que vocês situem a história no tempo. Ok? Isso é um elemento importante para o leitor. Tudo bem? O que mais? Muito bem, ela disse o lugar, né? O lugar é importante. No caso do Guerra nas Estrelas, a narrativa se passa num planeta X, não lembro o nome. No caso de grande parte dos romances de Machado de Assis, no Rio de Janeiro, ok? O que mais? Me deem exemplos. Odisseia, onde se passa? No mar, na Grécia. Muito bem. Então, o lugar é importante. Tudo bem? Bom, então a gente falou do fato, né, do conflito. Falamos do tempo, do lugar, dos personagens. Bom, e o narrador, gente? E o narrador? Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa optar, certo? Vamos escolher a primeira pessoa ou a terceira pessoa, né? Então isso é uma decisão muito importante quando vocês forem começar a escrever um texto narrativo. A primeira pessoa, qual é a grande história envolvendo a primeira pessoa? A primeira pessoa, quando o autor escolhe a primeira pessoa, ele obrigatoriamente vira um personagem. Tudo bem? Quando o autor escolhe a primeira pessoa para narrar, ele obrigatoriamente vira um personagem. Tudo bem? Vou ler aqui um exemplo de texto em primeira pessoa para que vocês gravem na cabeça. Não precisa copiar. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal, no presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isso, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Assim começa o Memórias de Subsolo do Dostoiévski. Muito bem. O que a gente pode dizer desse trecho, que é o primeiro parágrafo de Memórias do Subsolo? 1. O cara que está contando é o personagem. Ok? O cara que está contando a história escolheu o Dostoiévski, sentou na cadeirinha dele, acendeu o lampião a gás dele, pegou a pena, o papel e pensou: vou escrever em primeira pessoa, então eu vou participar, eu vou ser esse personagem amargo, eu vou ser. Tudo bem? Ok.
Na terceira pessoa, temos um narrador que conta a história e que não participa dela. Normalmente, às vezes sim, mas normalmente não. Tudo bem? Bom, antes de seguir adiante, vou ler um trechinho de um livro em terceira pessoa. Ela possuía os olhos negros e cintilantes da família Bede. Com suas finas e retas sobrancelhas, tinha o nariz proeminente, queixo forte e lábios carnudos. Herdara também o vinco dolorosamente sensual no canto da boca e os movimentos nervosos da cabeça. Mas suas faces eram pálidas e o cabelo sedoso marcava nítida e suavemente o contorno do rosto. Os Bede, ao contrário, eram sanguíneos e bronzeados, de cabeleira espessa e crespa, semelhante a uma juba, e tinham vozes cheias, graves, ricas de inflexões, vozes que pareciam confirmar as lendas familiares de ruidosas caçadas, serviços religiosos celebrados nas manhãs de grande pompa e milhares de aventuras amorosas dos antepassados. Ela, por sua vez, tinha a voz fraca e apagada. Estou contando como ela era aos 17 anos. Mais tarde, depois do casamento, sua voz adquiriu um timbre mais vigoroso. Avivou-se a cor de suas faces e os olhos tornaram-se menos brilhantes, mas em compensação, maiores e mais sombrios. Muito bem. Esse livro se chama Newsline, foi escrito por Jan Peter Jacobsen. Tudo bem? Para exemplificar a terceira pessoa. Aí você me pergunta, mas Ricardo, e o que é melhor? A primeira ou a terceira pessoa? O que vocês acham? Ele disse a primeira, ela disse a terceira. Por que você acha que a terceira é melhor? Viajar mais no texto, dar um pensamento, sentimento das pessoas. Muito bem. Matou. Ela disse que, com a escolha da terceira pessoa, podemos, abre aspas dela, viajar mais no texto e nos personagens. É isso? Ok. Está correto. Quando você usa a primeira pessoa, quando você se coloca dentro da história, você pode dizer ao certo o que os outros personagens estão pensando? Não. Ok? Porque eu sou um homem desagradável, eu acordei, eu fui comprar meu pão, blá, 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 mas sou eu apenas, ok? Você vai ter que ser habilidoso o suficiente para construir uma história em cima daquilo que se passa na cabeça do seu personagem. Tudo bem? Quando você escolhe a terceira pessoa, você está livre para comandar todos os personagens como se você fosse o chefe do teatro de marionetes, ok? Então você pode dizer o que aquele cara pensou, ao mesmo tempo você pode dizer o que a amada dele pensou ao acordar. Tudo bem? Isso é muito importante na narrativa. Então, tanto a primeira quanto a terceira são sensacionais, mas a terceira te dá a liberdade de criar personagens complexos, tá? E mandar, administrar todos eles. Tudo bem? Perguntas? Nenhuma pergunta? Ok, então vamos continuar. Vocês prestaram atenção nesse trecho do Jacobsen que eu li, né? Só um instantinho. Vocês prestaram atenção nesse trecho do Jacobsen. Ele resolve um outro problema da nossa aula, que é o problema da descrição.
A descrição nada mais é do que aquele texto que aponta as características de alguma coisa. Tá? Então aqui ele escolheu a menina, né, de 17 anos para começar, descrevendo como ela é. O cabelo era de uma certa forma, os olhos eram assim, o vinco da boca. Essas descrições são bastante importantes numa narração. Por quê? Porque são elas, basicamente, que ajudam você a compor o personagem. Ok? Então, quando vocês descrevem, por exemplo, o quarto daquele primeiro ali, o quarto dele, dependendo da descrição do quarto, vocês já esperam um tipo de personagem. Não é assim? Imaginem visualmente, né? Quando vocês veem uma cena num filme determinado e vocês veem um quarto tudo bagunçado, tudo sombrio, as janelas sujas de fuligem, né? A cortina um pouco rasgada, né? Você já meio que tem uma noção de como será o habitante daquele quarto, não é? Então, quando vocês estiverem escrevendo um texto narrativo, pensem em como construir o personagem por meio de descrições. Tudo bem? Não só físicas, mas também do entorno do personagem. Ok? As descrições são muito úteis, porque elas servem para criar o psicológico do personagem, o elemento psicológico. O elemento físico é aparente, né? Vocês vão falar lá se o cara é alto, baixo, gordo, magro, se ele, enfim, se veste bem, né? Mas descrever, né? Descrever é uma maneira muito mais sutil de mostrar o que está por trás dos personagens dessa narrativa de vocês. Tudo bem? Ok. Muito bem. Então, se vocês forem contar uma história, agora, se alguém pedir para vocês uma redação e pedir que vocês façam uma narração, vocês já sabem fazer, né? Vocês contam uma história, vocês descrevem, tá? Vocês criam um fato, vocês dizem onde a história se passa, né? Em que tempo, em que lugar, não tem problema, né? Só tem um problema que faltou, que é a questão do diálogo, tá? O chamado discurso direto. Tudo bem? Por que o diálogo é importante? Alguém pode me dizer por que o diálogo é importante numa história? Uma expressividade da narrativa, liga, porque ele está falando falou tal coisa, é do outro, uma coisa mais automática. Muito bem. O diálogo dá agilidade à narrativa. Ok? Com o diálogo é possível construir um personagem muito realista, né? Tem autores que são tão bons com o diálogo que você não precisa nem ler a descrição, eles não fazem a descrição. Por meio da maneira como ele conversa, vocês sabem se ele é jovem, se ele é velho, vocês sabem se ele é um professor, por exemplo. É possível. Então o diálogo é muito importante para caracterizar o personagem. Tá? Se você tiver que explicar, como ela mesma disse, uma briga entre duas pessoas, vai ficar chato, né? Vai ficar chato. Agora, se você mostrar a briga acontecendo, aí sim você conquista os leitores.